para ele, né, nas suas impressões, foi mais teatro do Pedro do que realmente o braço alto, a falta que atingiu o Fabrício Bruno. E mais uma vez eu repito, tá? O ângulo do assistente e do Arthur Jorge não era o melhor ângulo. Eles estavam do outro lado. Então a visibilidade deles não era a melhor possível. Então acho que o assistente erra em dizer que não foi nada e o Arthur Jorge, para mim, se equivoca em comprar essa briga, né? Fala comigo, Brunegro. Galera, dá uma olhadinha no que a mídia falou após o jogo de ontem entre Flamengo e Cruzeiro. Na minha opinião, foi um resultado bom, Flamengo, Mineirão lotado, aí o Cruzeiro não jogou como esperado, mas foi resultado bom, na minha opinião, um empate 1-1 fora de casa, com o estádio adversário lotado. É um bom resultado. Agora, semana que vem, quarta que vem, a história vai ser outra. Daí o Flamengo vai ter que vencer esse Cruzeirinho aí. Cres, esse é um da Sport TV, do programa Redação Sport TV, para dar uma olhada no pessoal falando aí que não tem choro, cara. O cara tava reclamando que a bola parada, que saiu o gol do Flamengo, não foi falta, enfim, teve o vermelho não marcado na entrada do Bruno Henrique, teve outra entrada no joelho do Plata, que era pênalti, também não foi marcado, enfim, foi um absurdo esse jogo aí, 2 erros claros, 2 vermelhos, inclusive um pênalti. Bora dar uma olhada, aqui na descrição tem o link do canal oficial dele, isso aqui tá disponível no Globoplay por assinatura. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, o de prática vocês já sabem, e partiu pro conteúdo que tá top demais. O Cruzeiro reclamou demais do lance do gol do Flamengo por conta da origem da jogada, né? Uma falta do Fabrício Bruno no Pedro, e aí o Arthur Jorge ficou muito nervoso com essa marcação, e aí sai o gol do Flamengo, o empate do Flamengo no segundo tempo, a partir dessa bola lançada na área. O Arthur Jorge reclamou demais dessa marcação. O Cruzeiro teve chance ainda de marcar, de ampliar o placar, né? Teve a cabeçada do Caio Jorge, teve uma cabeçada do Matheus Pereira no segundo tempo também, mas sai com um empate e vai ter que decidir essa vaga semana que vem no Maracanã. Pois é, a gente estava vendo ali um pouquinho desses lances polêmicos que a Laura falava pra gente. Bom, Matheus Pereira nem Gerson levaram cartão amarelo, mas o Mateuzinho levou. Ele tá fora do próximo jogo aí, da disputa da Libertadores, a partida de volta que vai acontecer no Maracanã, e por pouco não foi um vermelho direto, né? Sim. Porque quando a gente olha para aquele lance ali, aquela solada, ela é muito perigosa, e ele assume esse risco quando ele deixa aquele pé. Claro que pegou de raspão, a gente vai ter a oportunidade de repetir aí para vocês o lance, mas realmente, quando a gente olha, eu acho que é meio que o limite ali da interpretação da arbitragem. Muito. Ficou muito no limite, e eu acho que a opinião sobre a cor do cartão é muito válida, tá? É muito discutível isso. Porque você pode interpretar que seria um cartão vermelho por causa da intensidade ou de assumir o risco, ou então você pode achar que é um amarelo porque não pegou como se imaginava que fosse pegar, ou que como poderia ter pego. Ele tira rápido, isso, né? Assim, ele tira rápido, ele recolhe a perna. Esse é o fator que talvez ficou meio de lado, pega meio de raspão. Se ele minimamente fica um pouco mais... Isso. E se ele fica um pouco mais, seria mais em cheio. E aí a cor do cartão teria que ser o cartão vermelho. Então o fato de ter apenas tocado, né? Eu acho que o cartão amarelo, mas o fato de ter assumido o risco para dar uma entrada dessa, também quem acha que seria o cartão vermelho, eu entendo que também tem a razão, ou seja, é um lance que divide opiniões. E o outro lance que a gente também estava falando era sobre o início, a falta que originou, né, o gol do Flamengo. O Fabrício Bruno deixa um braço ali e acaba acertando. É o Pedro, eu acho, na jogada, né? É o Pedro na jogada. Exatamente. Eles tinham acabado de entrar. Fazia segundos que Pedro e Paquetá tinham acabado de entrar. E aí a discussão era realmente se aquele braço sobrou, se ele foi intencional, se não foi intencional, enfim, o que se viu foi uma reclamação do Arthur Jorge porque a falta não deveria ter sido marcada. Na verdade, o Arthur Jorge se baseia no que ele ouviu do assistente. Sim, o Bandeirinha, né? Conversou porque com ele. O Bandeira gritou nada, ou seja, tentando sinalizar para o árbitro. Sim. Só que o seguinte, o Bandeira estava numa posição que não era favorável, gente. Desculpa. Você está do outro lado aqui. Então, assim, eu acho que o braço do Fabrício é um braço mais aberto, ou seja, mais na altura do rosto do Pedro. Não foi um braço tão fechado. E eu repito, o ângulo do Bandeira, como era o ângulo do Arthur Jorge, porque eles estão aqui do outro lado. Do lado oposto, né? Do lado oposto, né? Não era tão favorável. Eu acho até
que o Fabrício encobria, né, os dois, o Arthur e o assistente. Então, a visão... Sim, porque o braço é esse. Isso, Rê, tá do outro lado. Se tivesse sido do lado de cá, do lado deles, ou seja, com uma visão mais direta, mais aberta, aí eu entenderia. Agora, o Arthur se baseia muito no que disse o assistente para dizer que não houve nada. Eu achei que o braço do Fabrício Bruno estava elevado de uma forma exagerada. E eu acho que a falta foi marcada de forma correta. Vamos ouvir, então, o Arthur Jorge falando um pouquinho sobre essas polêmicas de arbitragem, essas discussões todas que envolveram esses lances aí na partida contra o Flamengo. Já vi as imagens, não são claras, não sei se há outra imagem que me possa tirar dúvidas disso, mas faz diferença porque é um lance que depois resulta no gol do adversário. E é diferente num jogo de mata-mata ter uma vantagem de 1-0 ou ir com o resultado de 1-1. Protestei porque, como lhe disse, eu não vi falta alguma, o fiscal de linha ao meu lado não viu falta alguma e é por isso que eu protestei, porque ele disse-me nada, e ficou surpreendido como eu quando foi marcada a falta. Portanto, são situações que ou tem que ser muito claro para perceber se é, se não é. Eu não quero estar aqui a dar completa certeza, porque as imagens às vezes mostram-nos um lado que nós não conseguimos ver no campo, mas pareceu-me apenas e só teatro do jogador do Flamengo. Aí, ó, o lance mais uma vez para a gente ver no replay, depois da opinião de Arthur Jorge, comandante do Cruzeiro, dizendo que para ele, né, nas suas impressões, foi mais teatro do Pedro do que realmente o braço alto, a falta que atingiu o Fabrício Bruno. E mais uma vez eu repito, tá? O ângulo do assistente e do Arthur Jorge não era o melhor ângulo. Eles estavam do outro lado. Então a visibilidade deles não era a melhor possível. Então acho que o assistente erra em dizer que não foi nada e o Arthur Jorge, para mim, se equivoca em comprar essa briga, né, após o que disse, né, o assistente. Não, e tem uma questão também que, assim, que houve uma atuação do Pedro para valorizar o lance. Sim. Teve, né? Não encostou no rosto dele e ele bota a mão no rosto. Mas acho que é fato também que a mão estava muito esticada. Não é uma proteção de corpo aqui. Né? Ela estava muito alta e impediu o Pedro de correr em direção à bola. Então, a falta, para mim, é clara. E aí, enfim, também concordo que eles estavam muito longe para falar. Mas não acho que é um lance de uma discussão absurda, como se tivesse sido injustiçado o Cruzeiro. Eu acho que a falta aconteceu. E sobre o jogo, eu acho que foi um jogo com cara, porque todo jogo, quando tem assim mata-mata, é um jogo de 180 minutos, né? A gente sempre ouve falar isso. E eu sempre digo o seguinte, depende muito, tá, gente? Porque, por exemplo, um 3-0 no primeiro jogo, cara, e assim, eu só trabalho com regra, tá? Não adianta assim, porque em 1900, em 2000 e tal, teve um jogo... assim, a regra diz que quem vence um primeiro jogo no mata-mata por uma diferença de 3 gols, dificilmente não se classifica. A regra é essa. E eu acho que ontem os dois times entraram em campo, jogaram de olho nisso, preocupados com isso. Porque ontem, se alguém consegue um placar elástico, basicamente iria encaminhar a classificação. Então, eu acho que os dois jogaram de uma forma interessante. Acho que o jogo foi um jogo muito igual e os números mostram isso, né? 50% de bola para cada um, 12 finalizações de um lado, 10 do outro, o número de passes trocados. Foi um jogo muito igual, mas com um pouco de receio um do outro, em não se expor demais e levar a decisão para a próxima quarta-feira no Maracanã. E aí o seguinte, ontem o Cruzeiro era um time que deveria se expor um pouco mais, porque jogava em casa. Deveria ter tentado fazer um resultado, construir um resultado de vantagem. Agora, semana que vem, é no Rio de Janeiro, no Maracanã, e o Flamengo vai ter essa possibilidade. Sim, no Maracanã, no Rio de Janeiro, a história vai ser diferente aí. O Flamengo provavelmente acho que consegue trazer pra casa aí essa classificação pras quartas da Libertadores, porque cair também nas oitavas de Libertadores seria crise, hein? Daí seria crise, só não seria pior do que cair na fase de grupos. Cair na fase de grupos, meu amigo, daí, cara, você pode demitir a diretoria inteira e fazer uma limpa no Flamengo. Porque um time do tamanho do Flamengo cair na fase de grupos da Libertadores é uma crise sem precedentes. Na minha opinião, é claro, o Flamengo fez um bom jogo, me
me mudou as expectativas, confesso que quebrou a imagem que eu tinha criado do Flamengo contra o Cruzeiro, principalmente por estar jogando no Mineirão, com a sua torcida em peso, um Cruzeiro bem passivo, né, um Cruzeiro aí que não se abriu muito, não fez jus à minha imagem do Cruzeiro que teria na arena deles lá em Belo Horizonte. Mas enfim, minha opinião é, se o Flamengo tiver essa postura, que eu acho que vai ter, talvez até mais, aí no Maracanã, o Flamengo consegue trazer para casa a classificação, acho que nem nos pênaltis, eu acho que consegue trazer nos 90 minutos aí, torcer para o Paquetá começar como titular, fez um ótimo jogo, não à toa fez o gol, o Pedrão também entrou muito bem no jogo, conseguiu cavar um cartão amarelo, Fabrício Bruno, e ainda fez a falta da onde saiu o gol de empate do Flamengo, então foi um ótimo jogo dos dois, eu espero que eles entrem como titular, já que o Bruno Henrique jogou bem, mas cara, o Pedro como centroavante não tem comparação com o Bruno Henrique, na minha opinião, mas quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, assinar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.